Avião com 242 passageiros cai na Índia. Só um sobreviveu. E você vai ver também. Vídeos mostram o momento da queda do Boeing 787. Lula pede ao STF para suspender ações das vítimas do INSS. Flagrante no Rio de Janeiro. Homem de patins arrisca a vida e pega carona na traseira do ônibus. E ainda, no Dia dos Namorados, a história do namoro que virou uma plantação de orquídeas premiadas. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira. E olha, nós vamos começar essa edição falando ao vivo do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, onde está o Caio Veríssimo. Aliás, o maior aeroporto do país teve que ser fechado hoje por causa de drones que sobrevoaram o local. Não é isso, Caio? Boa noite. Isso mesmo, Kleber. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Pois é, nós estamos aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde teve que ser interditado, né, na noite de ontem, os voos durante cerca de 1 hora, entre as 10h40 até por volta de meia-noite, porque 3 drones estavam sobrevoando a área de pouso do aeroporto e a polícia então começou a investigar o motivo desses drones estarem sobrevoando. Quem primeiro deu a informação de que havia um drone era um piloto. O piloto que estava prestes a pousar aqui em Guarulhos, ele mandou um sinal dizendo para a torre de comando que um drone tinha acabado de passar por uma das asas do avião e isso chamou muito a atenção dele, então eles foram investigar. Mas o que de fato aconteceu é que aqui ao lado do aeroporto tem uma comunidade, né, uma favela, e eles tinham encontrado um caminho onde eles estavam trazendo drogas, tentando trazer drogas para dentro do aeroporto. A polícia então foi atrás, começou aí uma perseguição e aí da favela eles subiram 3 drones para poder observar ao redor onde estava a polícia. Esse era o motivo dos 3 drones estarem sobrevoando então essa área do aeroporto. E bom, esses 3 drones, apesar de serem 3 drones, eles foram capazes de paralisar pelo menos 35 voos, né? E quem foi mais prejudicado foi a companhia aérea da Latam, que teve aí, desses 35, 20 voos da Latam tiveram que ser cancelados, paralisados. Houve uma bagunça muito grande no aeroporto, um tumulto muito grande. Também da Gol tiveram 12 voos que foram cancelados e da Azul 2 voos. Isso tudo aconteceu assim, muito de imediato, então teve bastante tumulto, muito problema, mas, bom, nesse momento todos os voos já foram reordenados, já está tudo ocorrendo normalmente. Bom, a gente muda de assunto para falar também sobre a aviação, da tragédia, né, que ocorreu lá na Índia, um voo que estava indo em direção a Londres, acabou caindo e tiveram aí mais de 240 mortes, então vamos dar uma olhada nesse vídeo. O avião caiu poucos segundos após a decolagem. O vídeo feito por uma câmera de segurança mostra a aeronave saindo da Índia, com 242 passageiros a bordo. O destino era Londres, na Inglaterra. Porém, segundos depois, o Boeing 7878 começa a perder altitude e acaba caindo. Uma enorme nuvem de fumaça se forma. Esse outro vídeo mostra a queda do avião por outro ângulo. A aeronave aparece já perdendo altitude e cai em meio aos prédios. Mais uma vez, é possível ver a enorme nuvem de fumaça. Apenas um passageiro sobreviveu ao acidente e está no hospital. A queda aconteceu em uma área residencial e atingiu o refeitório de uma faculdade de medicina. A reitora da instituição afirmou que 60 alunos ficaram feridos e precisaram ser levados ao hospital. As primeiras informações davam conta de que 5 estudantes morreram. Além dos alunos, familiares que estavam no local também estão desaparecidos nos escombros do prédio. O voo era operado pela Air India e o modelo do avião é um Boeing 7878 Dreamliner, lançado no ano de 2011. E desde então nunca tinha acontecido um desastre aéreo com esse modelo.
A tripulação chegou a emitir um alerta de emergência, o chamado Mayday, antes de perder contato com a torre. Porém, o motivo da queda ainda é desconhecido. Bom, e hoje nós falamos com um perito aeronáutico que comentou sobre as possíveis causas desse acidente, Daniel Calazans. Vamos ver. Em relação ao acidente ocorrido com Boeing na Índia, nós já podemos traçar algumas hipóteses. É claro que é muito cedo para falar sobre as causas, mas podemos aqui delinear algumas linhas de investigação. A aeronave decola e não consegue realizar a subida inicial, onde ela perde a sustentação, afunda até tocar o solo e, por estar devidamente abastecida para um voo internacional, ela provocou um incêndio de grandes proporções, resultando na morte aí de centenas de pessoas. Nós podemos cogitar vários fatores, dentre eles o sobrepeso. Toda aeronave, para decolar, ela precisa se enquadrar no envelope onde vários parâmetros são considerados. Peso da aeronave, quantidade de combustível, peso da carga e também elementos ligados à natureza, clima, temperatura, pressão e assim por diante. Olha, a gente muda de assunto agora para falar que o presidente Lula entrou com um pedido no STF para que todas as ações das vítimas que sofreram descontos indevidos no INSS sejam suspensas essas ações. O presidente da República entrou com um pedido no STF para que todas as ações dos aposentados e pensionistas que foram prejudicados com desconto indevido do INSS sejam suspensas. Lula justifica o pedido, alegando que a medida vai evitar que os aposentados e pensionistas não sejam ainda mais lesados. Isso porque, ao acionar a justiça, os processos podem ser lentos. E o governo já comprovou que existem escritórios de advocacia que agem de má fé para lucrar caso eles obtenham vitória no caso. Lula pede ainda que o governo ressarça os afetados, mas sem que isso prejudique o teto de gasto. Lula também quer que o caso seja julgado pelo ministro Dias Toffoli, que já é o relator do caso no STF. E veja a seguir, flagrante no Rio de Janeiro, o homem de patins pega carona na traseira de ônibus. E ainda, no Dia dos Namorados, uma história de amor e orquídeas. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E olha só essa história que aconteceu no Rio de Janeiro. Um homem, ele foi filmado pegando uma carona com patins na traseira de um ônibus articulado. O repórter Anderson Nascimento vai contar os detalhes e mostrar a imagem. Confira. Um homem foi filmado pegando carona na traseira de um ônibus articulado do BRT que circulava na calha exclusiva do sistema de transporte. O flagrante foi registrado na noite da última quarta-feira, no sentido Estrada dos Bandeirantes. Esse não foi o único caso da semana. Na última terça-feira, um homem de patins também foi flagrado pegando uma carona ilegal, também na calha exclusiva do BRT, na altura da mesma estação, mas no sentido Alvorada. A Secretaria Municipal de Ordem Pública disse que as equipes do BRT não foram chamadas para as ocorrências. Em nota, a Mob Rio disse que na terça, o motorista viu o rapaz segurando o ônibus e avisou ao centro de controle operacional, mas a pessoa deixou o local antes da chegada da equipe. A empresa que administra o transporte ainda reforçou o quanto a atitude é perigosa. Olha, a gente vai começar falando do Flamengo, né, que pousou hoje nos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes. Vamos ver aí a reportagem.
O Flamengo desembarcou na manhã desta quinta em Atlantic City, na Pensilvânia, e completou o quarteto de times brasileiros nos Estados Unidos. Botafogo, Fluminense e Palmeiras já estavam em solo americano. Antes do time partir para os Estados Unidos, torcedores do Flamengo presentes no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, protestaram contra Gerson. O volante está prestes a ser negociado com o Zenit da Rússia. Com gritos de ordem e notas falsas de R$3, chamaram o jogador de mercenário, traidor e Judas. Gerson aceitou a proposta do Zenit. O clube russo vai aguardar o fim da participação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes para pagar a multa de 25 milhões de euros, cerca de 158 milhões de reais na cotação atual, e contratar o meio-campista. A janela de transferências da Rússia vai abrir no dia 20 de junho. Se não houver reviravolta, a diretoria do Zenit vai pagar a multa e o torneio nos Estados Unidos vai marcar o fim da segunda passagem de Gerson pelo Flamengo. O quesito financeiro pesou para Gerson aceitar a proposta, mesmo com a chance de perder espaço na seleção brasileira. A proposta é tratada como irrecusável pelo staff do meio-campista. Olha, e ainda falando de esporte, hoje tem Campeonato Brasileiro, mas quem vai trazer as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra. Fala pra gente dessa rodada, por favor. Boa noite, Kleber, e a todos que nos assistem. Bom, essa é a última rodada do Campeonato Brasileiro antes da paralisação do Mundial de Clubes. Às 19 horas, o Bragantino recebe o Bahia em casa, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques. No mesmo horário, o Cruzeiro vai até o Barradão enfrentar o Vitória. Meia hora depois, a bola rola para o Fortaleza e Santos na Arena Castelão. E as duas equipes estão na zona de rebaixamento e buscam subir na tabela. Às 20 horas, o Grêmio recebe o Corinthians em seu estádio. E os donos da casa estão na cola do timão na tabela. Mais tarde, às 21h30, São Paulo e Vasco se enfrentam no Morumbi, ambos querendo somar pontos e fugir da zona de rebaixamento. E no mesmo horário, para encerrar a rodada, Atlético Mineiro e Internacional se enfrentam na Arena MRV. Bom, Cleber, por hoje é só. Até amanhã, uma ótima noite para você e a todos que nos assistem. Muito obrigado pelas informações, Maíra. E olha só, hoje, né, é Dia dos Namorados, todo mundo sabe disso. E nós vamos mostrar agora a história de um casal lá de Santa Catarina. O namoro deles virou casamento e, mais que isso, um propósito de vida. Isso porque eles começaram a cultivar orquídeas e hoje produzem flores para outros casais. Vamos conferir os detalhes em uma reportagem especial da Michele Veiga. A gente está num lugar totalmente especial, estamos no Orquidário Budini, Içara, Santa Catarina, aqui na região sul, aonde, além das flores, que são o símbolo do amor, o pessoal vai em busca de dar aquele presente especial para quem ama. Aqui tem uma história voltada ao Dia dos Namorados também, porque tudo começou com o amor do seu José Carlos e da dona Jadna, que hoje já rende prêmio não só aqui em Santa Catarina, mas no Brasil todo, e começou há 30 anos. É isso, né, seu José Carlos? Hoje vocês vendem as orquídeas de mais diversas espécies, né? E também cores, enfim, tudo através do amor, né? Sim, isso tudo começou há 32, 33 anos atrás, quando eu conheci hoje minha esposa, né? A mãe dela tinha um pé de xaxim, na época que podia ter pé de xaxim, na frente da casa, e lá tinha uma orquídea muito bonita. Daí, quando ela floriu, aquilo lá me chamou muita atenção por causa do tamanho da flor, o colorido, o perfume. E assim, aquilo lá me despertou o interesse, e dali para frente a gente começou a visitar exposições, e hoje a gente já está com 100 mil orquídeas aí no orquidário. E hoje, nessas datas especiais, Dia dos Namorados, Dias das Mães, também final de ano, né, que o pessoal usa bastante para presentear, o orquidário que produz, né, essas mudas e faz com que essas plantas cheguem em tudo quanto é canto aí. O pessoal vem aqui diretamente comprar também, né, seu José? Claro, a gente atende o público aqui no orquidário, a gente faz embalagem para presente. O ano todo tem orquídea diferenciada, tá? Orquídea de qualidade e orquídea que poucos lugares se encontra, tá? E hoje aqui no Orquidário Budini vocês também produzem, né? As mudas também tem laboratório, enfim, é um trabalho que vocês estudam para poder ter as mais diversas espécies dessas plantas que chamam tanta atenção, né? Sim, a gente montou o laboratório, hoje a minha filha que toca o laboratório é para produzir a orquídea, não é para fabricar, como às vezes as pessoas falam, essa planta foi feita em laboratório. Não, o laboratório é
única e exclusivamente para tu fazer ela germinar, tá? Então a gente tem um laboratório, produz as orquídeas de qualidade, orquídeas diferenciadas. Hoje já o orquidário deve ter acima de 100 mil orquídeas, tá? A gente produz orquídeas de várias espécies, então tem para todo gosto aí, tá? Para encerrar, o amor das plantas germinou o amor da sua vida também. Com certeza, foi amor à primeira vista. Então tá certo, obrigado. Como eu disse, né, a gente está aqui no município de Sara, sul de Santa Catarina, onde o seu José Carlos Budni e a família, né, fazem esse cultivo tão especial, premiado, com várias menções aí pelo Brasil. Inclusive, ele vendeu esses dias até para o Vietnã, uma planta exclusiva, né, que foi vendida para os Estados Unidos, para outros lugares também, produtos de qualidade. E é claro que nesse Dia dos Namorados chamam muita atenção, não só aqui em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro. Bela reportagem, parabéns, Michele Veiga. E antes de encerrar, queria desejar um feliz Dia dos Namorados para todos que nos assistem. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.